Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. O meu nome é Manuel Loureiro. Os que já sabiam, reforço a ideia. Os que não sabiam, ficam a saber. E este vídeo vai servir para fazer uma demonstração de como é que nós podemos fazer a ordenação de vetores utilizando o Visual Gear. Eu desta vez decidi começar o vídeo já com a solução completa e eu vou remover tudo e vou fazer de início porque vou explicar. É muito complicado, na minha opinião, de formador, professor e utilizador também, estudar a partir da solução já completa. Portanto, o passo a passo, na minha opinião, é fundamental. E eu vou fazer esse passo a passo. Mas também é importante que as pessoas entendam no início o que é que se pretende. É evidente que quando se diz ordenar um vetor, parece que é simples, não é? Porque se eu tenho valores como estes que estão aqui, 5, 4, 3, quando eu peço para ordenar, ainda por cima de forma ascendente, então vamos lá aqui dar um nome ao algoritmo, ordenar vetor ascendente, não é? De forma crescente, não é? Aqui de forma crescente, assim. Quando estamos a ordenar de forma crescente, é evidente que o que nós queremos é ter como resultado final não o 5, 4 e o 3, mas 3, 4 e 5. Então parece-me que é, do senso comum, perceber o que é pedido neste exercício. Portanto, ordenar vetor de forma crescente. Nós temos aqui valores, o 5, 4 e o 3, e vocês reparem que quando eu rodar o meu algoritmo, os valores são ordenados. Eu vou mudar aqui, só para vocês verem que não tem batota, eu posso colocar aqui o 4, o 1, o 4 e o 3, sendo que estes já estão ordenados, e agora vou rodar o meu algoritmo e tenho o 1, 3 e 4. Ainda podia ter um vetor com mais posições, neste caso aqui, se eu quisesse fazer para mais do que 1, 3, aqui a posição 4 e aqui a posição 5, tá? E agora atribuir aqui valores como o 2 e aqui o 5, pronto, assim está melhor. Até vou pôr aqui o 5 e aqui o 2, porque ainda estou numa fase de demonstração. Aqui o 4, 1, 5, 3, 2, 4. E para o comprimento de 4 até 1, ok? Depois eu já explico o que é que se passa aqui. E agora vou rodar o meu algoritmo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, é isto que eu pretendo neste exercício, fazer a ordenação de um vetor. E agora vou demonstrar como é que isto se faz. Fiquem aí e não mudem de canal. Ora, muito bem. Uma vez que não mudaram de canal, vou passar a fazer a demonstração completa de como é que um exercício deste género pode ser resolvido. Vamos correr já aqui o nosso algoritmo e vemos que não temos nenhuma memória, nada, nenhuma variável, está tudo limpinho. Ok? Vamos começar então por criar a nossa variável, que é o nosso vetor. O vetor é uma variável multidimensional, portanto ele tem várias posições. Começamos por dizer em primeiro lugar que declarar a variável, neste caso v, de vetor, podia ser lista também, lista até não podia ser, porque é uma palavra reservada, ainda bem, correu bem, mas vamos lá por então outra vez. Um L, podia ser um L, tá? L, mas eu prefiro aqui o vetor, 2 pontos, vetor, tá? Portanto, não é vector, às vezes eu faço isto, distraio-me, vetor, e agora vamos dizer quais são as posições. Portanto, vamos começar no 1 e vamos dizer que queremos fazer de 1 até ao 3. Okay? Basta agora dizer que é de inteiro. Portanto, V1 a 3 de inteiro. Como já sabem, aqui aplica-se a mesma teoria que se aplica normalmente às variáveis. Não tendo valores atribuídos, ele por defeito coloca o valor 0. Notem então que a variável V possui 3 valores, na posição 1, 2 e 3. Isto que vocês veem aqui, este 1, 2 e 3, são os índices que foram marcados aqui. Eu podia, por exemplo, começar com o 0 e agora marcar aqui, deixa ficar o 3, portanto agora vou ter 4 posições, rodar, e notem 0, 1, 2 e 3. Mas, apesar de estarmos a falar de inteiros, eu não posso usar valores negativos. Portanto, se eu colocar aqui o menos 1, ele não vai aceitar, porque não há posições negativas nos vetores. Vamos então manter 1, 2 e 3, rodamos o nosso algoritmo e cá estão as 3 posições. O próximo passo consiste em atribuir ou entregar às posições valores que não sejam o valor 0. Então fazemos da mesma forma
que faríamos quando estávamos a trabalhar com variáveis. Neste caso, eu só tenho que dizer que a variável v na posição 1, até vou começar primeiro por colocar na posição 2, na posição 2 recebe, por exemplo, o valor 7. E agora vou só dar aqui uma autoformatação, vou correr e reparem o que acontece na posição 2, aqui V2 recebe 7. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu na posição 2 vou colocar aqui o número, portanto eu vou fazer com 5, 4, 3, vou colocar aqui o número 4, que é mais fácil. Portanto, e agora vou colocar na posição 1 o valor 3, 5, 4, 3, ok, o valor 5. Portanto, eu vou colocá-lo completamente desordenado. E agora, na posição 3, eu vou colocar o valor 3. Tá? Este aqui até fica bem. Na posição 3, o valor 3, 5, 4, 3. Vou correr o meu algoritmo e notem 5, 4, 3. Portanto, eu fiz a atribuição às posições. Se algum de vocês está a pensar assim, e se colocássemos, se atribuíssemos, por exemplo, um valor à posição 4? Portanto, isto vai acontecer, vai dar erro. Porquê? Porque a posição 4 não existe e é a mesma coisa que eu estar a pedir para fazer a atribuição de um valor a uma variável que não existe. Tá? Então, nós temos que remover aqui esta linha e temos agora, então, muito simplesmente, o nosso algoritmo a fazer, portanto, nada mais, nada menos do que guardar valores ou fazer atribuições a posições de memória. Mas não é isto que nós pretendemos é fazer a ordenação. Então, como é que se ordena? Se vocês olharem para aqui, parece-me que não é difícil de entender que este vetor ordenado terá os valores 3, 4 e 5. Se eu quero ordenar ascendentemente uma lista, um vetor, há vários métodos para resolver isto. Eu vou utilizar um método de comparações sucessivas, onde coloco no fim da lista o valor mais alto. Garantindo que o valor mais alto está no fim da lista, depois eu já não preciso de o comparar mais. Então, vejam assim que aqui é mais fácil. Portanto, vamos lá, comparações. Vamos fazer as comparações. Primeira, ok? Qual é a primeira comparação que eu faço? Vou comparar se o que está na posição 1 é maior do valor que está na posição 2. Então, agora a operação, não é? Neste caso é troca os valores. E agora fecho o meu se e vamos ver se a nossa sintaxe está a funcionar. Ok, não temos nenhum erro, não aconteceu nada, mas já estamos aqui a preparar. 5, 4, 3. O que é que eu quero fazer? Eu quero trocar o 5 com o 4. Tá? Então, para eu fazer a troca de variáveis, neste caso de valores, dos valores que estão nas variáveis, eu vou recorrer a uma variável auxiliar. Portanto, vou criar aqui uma variável auxiliar, assim, que é do tipo inteiro. Tá? Do tipo inteiro. E esta variável auxiliar vai receber o que estava na posição 1. Muito simples. Agora que a posição 1 já guardou o seu valor, eu na posição 1 vou meter o que está na posição 2. Tá? E agora coloco na posição 2 o que estava na auxiliar. Portanto, e assim eu procedo a uma troca de variáveis muito simples. Vamos rodar o nosso algoritmo e notem. Tínhamos 5 e 4 e agora já temos 4 e o 5. Tudo bem que o resto não está ordenado, mas o primeiro passo foi dado. E eu comparei o primeiro com o segundo. Agora vou precisar de comparar o segundo com o terceiro. Portanto, apenas uma segunda comparação. Então eu vou copiar este código todo que está aqui. Tá? Vou fazer aqui este copy-paste. Muito simples. Este copy-paste, deixa-me fazê-lo um bocadinho melhor. Com a comparação. Aqui com o comentário Ctrl+V. Vamos continuar. Aqui um problema técnico. Portanto, mais uma vez, aqui a segunda. Aqui, a segunda comparação, Ctrl+G. Tá? Portanto, a primeira comparação, segunda comparação. E agora eu vou comparar o que está na posição 2 com o que está na posição 3. Então eu troco o 1 pelo 2 e o 2 pelo 3. Portanto, onde eu tenho 1 passa a ser 2, que é mais fácil fazer assim, senão depois perco-me. 1 passa a ser 2, 1 passa a ser 2, o 2 passa a ser 3. Viram porque é que eu me ia perder? E o 3. Pronto, muito bem. E agora rodamos o nosso algoritmo e nós temos 4, 3, 5. Na realidade, o algoritmo ainda não está totalmente ordenado,
Mas notem que a posição mais alta, o valor mais alto, 5, começou no 1, já foi colocado na extremidade da minha lista. Portanto, eu consegui deslocar, através de comparações sucessivas, o primeiro valor que se encontrava aqui, ou o valor mais alto, lá para o fim. E não é porque era o primeiro valor. Reparem, se eu fizer aqui um 4 e aqui colocar o 5, eu vou mandar na mesma o 5 lá para cima. Ok? 4, 3, 5. E ainda que o 5 fosse o valor mais alto, ele lá ficava. Portanto, notem que não há aqui qualquer habilidade. 3, 4 e 5. Ok? Muito bem. Vamos sair. E vamos voltar a colocar aqui o 5, o 3 e o 4 aqui. O 4 e o 3, pode ser assim. O 4 e o 3, que era assim que tínhamos. Rodamos novamente e 4, 3, 5. Perfeito. Próximo passo. O próximo passo é, uma vez que nós já colocamos o valor mais alto na posição 3, esquecemos a posição 3 e trabalhamos só a posição 1 e a posição 2. Então, vamos para a terceira comparação. Vamos copiar o que está aqui. Colamos para aqui. E é... Estes copy-pastes são um bocadinho esquisitos. Deixa-me ver. Ok. Era o refrescamento do ecrã. A terceira comparação. Na terceira comparação, eu faço a comparação do primeiro com o segundo termo novamente. Na realidade, faço uma primeira comparação. Ctrl+C é novamente uma primeira comparação. Certo? E neste momento temos a certeza absoluta que o nosso algoritmo está a funcionar. E cá está o valor 3, 4 e 5. Porquê? Porque a minha comparação da segunda linha, não é, do segundo ciclo, voltou ao início. Inicialmente eu comparo o primeiro com o segundo e o segundo com o terceiro. Garantindo que o valor mais alto está no fim da lista, já só tenho que me preocupar com os dois primeiros. Ok? E eu vou fazer isso aqui no algoritmo. É isso que ele me vai resolver. 3, 4 e 5. Mesmo que eu troque os valores aqui, mais uma vez, portanto, se eu puser aqui o 5 e aqui o 4, tá? 4, 5, ele vai continuar a ordenar 3, 4 e 5. Okay, vamos lá pôr então como estava, 5, o 4 e o 3. Ok, o algoritmo, ou seja, a solução do problema foi encontrada. Eu já sei como é que eu ordeno um vetor, colocando o valor mais alto na extremidade e ir reduzindo ao número de comparações. Portanto, tem uma primeira comparação, segunda comparação e terceira comparação. Agora eu tenho que ter a habilidade de olhar para esta sequência de números e tentar ver se consigo encontrar aqui um padrão. Notem, na primeira comparação e na segunda comparação, o padrão que existe é que enquanto aqui comparo o 1 com o 2, aqui comparo o 2 com o 3. Correto? E, enquanto aqui atribuo à variável auxiliar o que está no 1, aqui atribuo o que está no 2. Então, notem, comparação 2, o valor 2. Comparação 1, o valor 1. Ok? Então, parece que eu sou capaz de criar aqui qualquer coisa, um ciclo, não é? Um laço, para ir de 1 até 2, faça, e depois as operações e o fim do para. Pronto. Desta forma, eu sou capaz de colocar estes dois termos que estão aqui, estes dois, esta primeira e segunda comparação, Ctrl+X, dentro deste grupo. Ok? Assim. Muito bem. Para ir de 1 até 2, faça. Só que eu não necessito, como é evidente, uma vez que estou a trabalhar aqui com uma estrutura de repetição, de repetir estes dois. Porquê? Porque o que eu preciso, na realidade, é trocar o i por o 1, porque ele está-me aqui a dizer que o 1, não é? O i de 1, então eu coloco aqui um i, e se eu aqui tenho um 2, é um i mais 1. Assim, tá? Aqui faço com um i, aqui faço com um i, aqui com um i mais 1, e aqui com um i mais 1. E mais 1. Certo? Pronto. Assim sendo, quando ele entrar na segunda rodada, ele já vai trocar o 1
por 2. Assim sendo, eu não preciso mais desta segunda opção. Vamos lá pôr então, aqui assim. Vamos ordenar e correr o nosso algoritmo. E agora temos aqui um erro. Para ir de 1 até 2. Porquê? Porque eu não criei a variável e agora vou criá-la. Tá? Ctrl G e agora vou correr o algoritmo. 3, 4 e 5. A primeira parte está feita. Eu já consegui garantir que ordeno, mas não é? Ainda há aqui uma parte de código que não faz sentido, que é, novamente, a primeira comparação. A primeira comparação volta a ter um para ir de 1 até, neste caso, 1. Porquê? Porque eu só faço isto uma vez. Faça. E agora aqui em baixo, um fim do para. Portanto, vocês estão a dizer, mas isso é um para desnecessário porque só faz uma vez. Ele é desnecessário, mas é o truque. É assim que vamos perceber como é que isto se resolve. Tá? Vamos agora trocar aqui o i pelo 1, então basta-me só chegar aqui, copiar este e trocar por este, porque assim já está feito. Já estão ali os valores. Tá? Vamos rodar novamente, rodar o algoritmo. 3, 4, 5. Portanto, ele continua a funcionar. Agora, se nós olharmos para aqui, nós vamos perceber que temos aqui também um padrão. E qual é o padrão? Neste caso, no primeiro para, eu estou a dizer para ir de 1 até 2. E no segundo para, estou a dizer que é para ir de 1 até 1. Correto? Na realidade, este 2 e este 1 estão a decair uma unidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever para i de 1. Portanto, ele começa com 2. Para i de 1, portanto, ele vai cair. Para i de 2, ok? Portanto, o que eu tenho que fazer é fazer com que decaia este valor. Note, eu começo com 2 e depois ele passa de 2 para 1. Antes disso, o que é este 2? Precisamos de perceber. Este 2 é o comprimento, o número de posições do vetor menos 1. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável que é o c, que seria o comprimento do vetor. Tá? Comprimento do vetor, cv, pode ser o comprimento do vetor. E o comprimento do meu vetor é, na realidade, o que começa por ter 2 valores para cv. Portanto, eu tenho 3, 2. Então, é isto que eu tenho que fazer. Para cv de 2 até 1, tá? Para cv de 2 até 1, desconto-lhe uma unidade e agora dou-lhe o passo, ok? Fim do para, Ctrl G e, assim sendo, já não preciso deste CV aqui. Portanto, o que é que eu estou aqui a tentar explicar? É que para CV de 2 até 1, tá? 2, 1. De 2 até 1. De 2 até 1. Desconta uma unidade. Então, eu vou pegar nestes paras que estão aqui, nestes dois paras, vou cortá-los daqui e vou colocar aqui dentro. Assim aqui. Tá, muito bem. Pronto, e vamos otimizar. Então, para CV de 2 até 1, desconta uma unidade. Assim sendo, este 2 que está aqui, que vocês estão a ver aqui, este 2, deixa de fazer sentido e passa a ser o meu CV, que é o comprimento do vetor. Tá? Para o meu comprimento do vetor. Assim, já não preciso de usar este para que tenho aqui. Porquê? Porque ele está incluído no meu algoritmo. Portanto, vamos só melhorar assim aqui e agora assim aqui. Ctrl G e temos aqui isto ordenado. Fim do para. Ok, vamos ver então. Para CV de 2 até 1, retira-lhe uma unidade. Agora, para ir de 1 até CV, ele na primeira parte faz efetivamente o 2, executa tudo o que está aqui e depois volta lá acima e desta vez o CV vale 1. Vamos rodar o nosso algoritmo e vamos confirmar 3, 4, 5. Portanto, ele está a funcionar muito bem. Uma das vantagens então que eu vos mostrei no início é que se eu não tiver 3, mas se eu tiver, por exemplo, os tais 5 valores, e agora se duplicarmos aqui e colocarmos aqui várias posições, 1, 2, 3, 4,
e 5. 5, 4, 3, 2, 1. Portanto, até vou fazer assim. Até vou pôr números maiores. 50, 40, 30, 20 e o 10. Para verem que não tem a ver com o que está ali declarado. E agora aqui, o CV é que não é de 2, mas na realidade é de 5. Menos 1, 4. Portanto, são 4 comparações. CV é o número de comparações que eu tenho que fazer. E agora vamos verificar se o algoritmo funciona. E cá está, 10, 20, 30, 40, 50. Okay? Temos o nosso algoritmo de ordenação de vetores a funcionar. Visualizando, como é evidente, na zona de memória. Se vocês quisessem imprimir, agora, se quisessem imprimir o valor no ecrã, era muito simples, bastaria apenas fazer um para e de 1 até 5, faça, e agora vem cá para baixo, o fim do para, e agora escreva, não é? Escreva, e vou mandar escrever o que é, o que está na posição I do meu vetor, assim aqui, I, pronto, e agora eu vou ter os valores não apenas aqui no meu quadro de memória, mas sim apresentados no meu ecrã. 10, 20, 30, 40, 50. Portanto, assim terminei este exercício, onde faço efetivamente uma apresentação do algoritmo que nos permite fazer a ordenação de vetores, utilizando o método de comparações sucessivas, enviando para o fim da minha lista, consiste em enviar para o fim da lista o valor mais alto, e depois vou reduzindo no número de comparações. Portanto, espero aqui ter deixado bem claro como é que isto se faz e que estejam de acordo comigo quando eu vos digo que é muito mais difícil perceber ou interpretar um algoritmo quando ele está construído do que realmente apanhar todos os passos. Portanto, continuação de bons estudos, e já sabem, o próximo exercício vai ser um exercício ligeiramente diferente, onde eu vou criar aqui o algoritmo que sorteia os números do loto. Tá? Então, boa sorte e bons estudos.